Bom, vamos lá. Boa noite para quem está chegando, boa noite para quem já está aí. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Já vou colocando boa noite aqui no chat. Quem estiver por aqui, já me dá um boa noite, por favor, que vocês sabem como é que eu sou, né, gente? Eu gosto de ver vocês, eu gosto de falar com vocês. Então, muito boa noite, sejam bem-vindos. Nosso convidado já está por aqui também, o Antônio Carlos. Vai falar de um assunto super interessante, que eu já fiz várias... É bom quando a gente descobre antes, né? Então, já fiz algumas descobertas aqui com ele. Boa noite para todo mundo. Já vê aqui no YouTube se já está no ar, que aqui a gente tem toda uma produção. Acho que já estamos, sim. Deixa eu... Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo bem, ouvindo aqui a mim e o Antônio, me deem uma boa noite aí, por favor. Estou atualizando o YouTube aqui, parece que a gente não entrou no ar ainda. Já temos pessoas esperando. O que aconteceu aqui? Ah, agora foi. Agora sim, já estamos no ar. Boa noite, pessoal. Acho que a gente teve um delayzinho aí, já estava aqui há um tempo falando com vocês. Já estava aqui há um tempo falando boa noite, e ninguém me responde, gente. Então, boa noite para quem já estiver por aí. Já fiquem à vontade para interagir aqui conosco. Boa noite, Priscila. Obrigada pela presença. Então, já fiquem conosco aqui. O nosso convidado já está por aqui também, o Antônio, para falar com a gente sobre empresas familiares, sobre sucessão de empresa familiar. A empresa familiar está mais perto da gente do que a gente imagina, porque eu já descobri coisas aqui antes mesmo da live começar, né? E isso é muito bom, né? Quando a gente já começa a descobrir coisas antes da live começar, é bem interessante. Boa noite, Nayara, obrigada pela presença. Pessoal, eu já vou dando os nossos recados aqui, então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, assina, coloca lá para... Né, aperta lá no sino de notificação, porque a gente está sempre na terça e na quinta por aqui. Então, coloca lá que aí o YouTube vai te sinalizar que a gente vai estar aqui nesse bate-papo, sempre, né, trazendo uma informação para você, trazendo troca de experiências, trazendo um convidado que tem uma experiência aí de mercado para trazer assuntos bem relevantes e importantes para vocês. Então, essa é uma iniciativa do canal Integra, uma iniciativa da EA, para a gente poder aí levar, né, conteúdo de qualidade para vocês. A gente já passou aí das paredes da empresa, como a gente falou. A gente já agora, esse canal ele já é feito por amigos dos amigos, pelos nossos familiares. Então, divulga, compartilha. Se alguém poxa, teve uma live lá no canal do EA, legal, vai lá ver, indica o nosso canal, e a participação de vocês é muito importante e fundamental para o nosso trabalho aqui, tá? Então, sem mais delongas, estou bem, Nayara, estou bem, obrigada. A gente já está íntimo aqui. Sem mais delongas, para a gente começar esse bate-papo aqui, eu estou com o Antônio Carlos de Moraes. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista em gestão, né, em governança. Ele é mestre, né, em gestão empresarial, administrador, contador. Ele vai contar um pouco da história dele, porque eu não vou tirar tudo, né? Não vou falar tudo, né, que ele já tem aí de formação, né? Porque ele tem uma história bem bonita aí para passar para vocês, e a gente percebe que essa história é desde muito criança, né, Antônio? E aí, já agradecer o Antônio, obrigada pela participação, pela disponibilidade de você estar aqui com a gente, né? O canal é seu, fica à vontade, tá? Interage aí com o pessoal. E o pessoal já está interagindo, né? Isso que é legal. O pessoal já está interagindo, eu vou deixar ele com vocês, pessoal, e aí a gente vai interagindo aqui na medida quando isso tudo, né, for
Quando a gente for necessitado, quando a gente for requisitado, já já eu passo para eles os comentários de vocês aqui. Boa noite para todo mundo que está chegando, boa noite, Alexandre, e já já eu entro de volta aqui com ele. Alexandre, perdão, Antônio, eu li Alexandre e falei Antônio, olha isso. Antônio, fica com a galera aqui, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estava aqui lendo os comentários. Primeiramente, né, pessoal, é muito bacana, gratificante falar sobre empresas familiares, é uma paixão que eu tenho, é um amor que eu tenho muito grande por esse assunto. Eu trabalhei com a minha família, ao longo aí dos últimos 15 anos eu venho me dedicando a esse assunto, a essa área. Me identifiquei muito com um comentário aqui que a Priscila já fez, antes mesmo do nosso bate-papo aí. Eu já quis muito ser herdeira de alguma empresa grandiosa. Aí ela coloca risos. Mas nós vemos tantos herdeiros que querem seguir o próprio rumo e não podem para poder administrar os negócios da família. Priscila, um dos assuntos que nós vamos conversar hoje à noite é justamente sobre esse. Isso daí acontece com muitos herdeiros de empresas familiares. Muito mais do que a gente imagina. Então, aqui, eu vou compartilhar alguns slides com vocês. Tá bom, pessoal? Vamos falar aqui, ó, a relação entre pais e filhos no processo sucessório em empresas familiares. Primeiramente, como a Vânia já adiantou, meu nome é Antônio Carlos, eu sou consultor e palestrante de empresas familiares. Aqui, alguns dos meus clientes e treinamentos onde eu já fiz também, onde eu já participei. Bem, algumas empresas familiares no Brasil, a gente nem imagina que algumas dessas empresas são familiares. A Gerdau, a Rede Globo, a Sul América, a Votorantim, Banco Safra. A VEG, para quem não sabe, aqui no canto esquerdo do slide, na segunda linha, a VEG já ganhou o prêmio de melhores e maiores da revista Exame, e é uma empresa com mais de 100 anos de existência, uma empresa que fornece máquinas e equipamentos para a indústria, uma das maiores empresas do Brasil. E quem não conhece aí a Magazine Luiza, por exemplo, a Riachuelo, a Notre Dame Intermédica, apesar de ter um investidor lá dentro, a família continua com poder de voto dentro da Notre Dame Intermédica. Também tem a Gol Linhas Aéreas, que até hoje é uma empresa familiar. Então, várias dessas empresas têm capital aberto na Bolsa de Valores, mas elas continuam ainda sob propriedade familiar. A família domina ainda o conselho de administração e a família ainda toma as principais decisões estratégicas dessas empresas, mesmo com investidores e capital externo. Aqui algumas empresas familiares estrangeiras que a gente nem imagina que são familiares, mas são Toyota, Ford. A Ford detém apenas 5%, a família Ford detém apenas 5% das ações da empresa. Mas é um tipo de ações lá na Bolsa lá de Valores dos Estados Unidos que faz com que a família Ford detenha o controle e tome as principais decisões referentes à empresa. A Michelin, o Walmart e a Heineken. A Heineken conseguiu algo raríssimo. Ela está, se eu não me engano, na 5ª ou na 6ª geração. Gente, estatísticas mostram que apenas 30% das empresas familiares chegam à 2ª geração e apenas 5% chegam à 3ª geração. Ou seja, é praticamente impossível chegar na 3ª geração. E a Heineken conseguiu chegar na 5ª. E ela tem orgulho de dizer que é uma empresa familiar. Ao contrário de muitas empresas no nosso país que ainda não têm esse orgulho de dizer que é empresa familiar, não é isso? Em alguns países eu percebo, por exemplo, na Espanha, na Argentina, países onde eu tive maior contato, eu percebo que algumas empresas lá gostam, inclusive, de colocar no seu rótulo que elas são empresas familiares. Isso traz orgulho e um diferencial para elas no mercado. É isso mesmo. Elas têm esse diferencial nesses mercados. O Santander, que é uma empresa familiar, a Fiat, a Samsung, a Zara, Tetra Pak, Lego, Faber-Castell, eu fui estudar o case dessas empresas, saber por que essas empresas elas dão certo. E por que a maioria das empresas familiares não dá certo? Não é isso? E levar esse conhecimento para os meus clientes, que é fundamental fazer esse benchmark e conhecer na prática o que acontece com essas empresas aí, que são empresas de sucesso, empresas que conseguiram aí uma projeção nacional e internacional, assim, acima da média.
Pessoal, eu fiz um pequeno levantamento aí. A metade das empresas campeãs do prêmio Maiores e Melhores da Exame é empresa familiar. São essas que estão aí embaixo, a metade. Então, a gente tem aquela ideia de que empresa familiar não pode ser bem administrada, que empresa familiar é sinônimo de conflitos, de problemas, que empresa familiar é só dor de cabeça, que é muito estresse, e que é impossível ter uma boa gestão numa empresa familiar. Não, a gente tem que tomar cuidado em generalizações. Mas, realmente, é muito difícil não generalizar, eu sei disso, porque, geralmente, nós estamos cercados de empresas familiares imersas em conflitos, em desentendimentos, em problemas de gestão, e a gente acaba achando que a maioria das empresas familiares são assim. E realmente são, principalmente entre micro e pequenas empresas. Mas também tem aquelas empresas familiares que se destacam. E se elas superaram egos, vaidades, conflitos, jogos de poder para alcançarem no nível que elas estão, a sua empresa muito provavelmente também consegue, desde que você tome alguns cuidados, que nós vamos falar aqui na nossa noite, no nosso encontro. Aqui é a metáfora do empreendedor, né? Uma vez o monge e o seu discípulo estavam andando e, de repente, eles viram uma raposa perseguindo um coelho. O discípulo virou para o monge e disse assim: eu aposto como a raposa vai pegar o coelho. Aí o monge disse: não, é o coelho que vai se safar. Aí a raposa corria para tentar pegar o coelho, corria. Aí o coelho corria ainda mais. Aí, de repente, o coelho fez uma manobra, deu um rodopio, saiu para um lado, a raposa escorregou e ficou a ver navios. Aí o discípulo virou para o mestre dele e perguntou: mestre, por que você tinha tanta certeza que o coelho ia se safar? Aí ele respondeu: porque a raposa ela estava correndo pelo pão de cada dia, mas o coelho ele estava correndo pela vida dele. A gente vê muito isso acontecer com empresas familiares, as empresas familiares correndo pela vida todo dia, e é assim que elas conseguem sobreviver. É aquele empresário, é aquela família que está preocupada se não vai ter dinheiro para pagar folha de pagamento amanhã, se está com medo de um fornecedor ligar mais tarde, cobrando uma nota fiscal, um boleto, enfim, é um documento, um contrato que ou não foi cumprido ou não foi pago no mesmo dia. É o tempo todo as empresas familiares lutando para sobreviver. Quando você empreende, você tem aquele sonho, né? Eu quero ser empreendedor, eu quero realizar meus sonhos, meus desejos, eu quero proporcionar melhores condições para minha família, eu quero ter mais tempo para mim, eu quero dar uma volta ao mundo, quero comprar minha casa, mas você começa a empreender, aí começa a ser uma luta, começa a ser uma dificuldade. A empresa te consome cada vez mais. Você chama o familiar, o filho, um parente, um primo, por exemplo, um tio, e começam as divergências. Você fez a empresa para proporcionar melhores condições de vida para sua família, mas acaba acontecendo totalmente o oposto. A família começa a se desestruturar, os desentendimentos começam a acontecer, os conflitos emergem e por aí vai. Então você se vê como um coelho, o tempo todo correndo de várias raposas, sejam familiares, sejam governo, seja de fornecedores, sejam de clientes, somente para pagar o pão de cada dia, e não para realizar os seus sonhos, que lá atrás, no início, quando você sonhava em empreender, você estava cheio de desejos, ambições e sonhos, e que agora parecem talvez muito distantes de serem alcançados. Ou se são alcançáveis, você alcançar esses sonhos não são tão prazerosos como antes, porque o estresse é muito grande, muitas vezes, em trabalhar em família. Vamos conversar mais sobre isso no nosso encontro de hoje. A minha história eu gostaria de contar para vocês rapidamente. Eu comecei a trabalhar com o meu pai, na empresa dele, com 7 anos de idade. É um colégio que vai do maternal ao cursinho pré-vestibular. Eu ia assistir às aulas do meu pai de língua portuguesa, e eu tinha o maior prazer de assistir às aulas dele. Obviamente, eu não entendia nada do conteúdo, mas eu já entendia o brilho nos olhos do meu pai, a maneira como ele engajava funcionários e alunos. E quando eu não estava em sala de aula, eu estava no escritório dele, vendo como ele despachava assunto com fornecedores, alunos, professores, ou então estava na gráfica da escola, ajudando a produzir, imprimir e a distribuir esse material didático em sala de aula para os alunos. Ou então estava na sala dos professores,
ajudando a distribuir cafezinho, né, servir cafezinho para os docentes. Enfim, eu amava estar lá, só pelo fato de eu estar perto do meu herói, eu já me divertia. Hoje eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, eu sou mentor, consultor, treinador de empresas familiares, eu tenho um livro sobre empresas familiares, eu sou muito realizado com o que eu faço, cheguei em empresas como Parmê, a Serge, Corinthians, entre outros, mas nem sempre foi assim. Eu comecei a trabalhar ali na empresa do meu pai, eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, eu comecei a perceber alguns desafios que a gente enfrentava, por exemplo, aquele funcionário que a gente sempre apostava, acabava decepcionando a gente. Quando estava tudo organizado, estava tudo indo muito bem, de repente vinha uma ação trabalhista ou vinha um outro problema que a gente tinha que resolver, uma dor de cabeça. Ou então havia muita mistura de assuntos pessoais e profissionais. Por exemplo, no horário do almoço, ao invés da gente falar somente sobre assuntos pessoais, a gente dentro de casa, a gente só falava de trabalho, de trabalho, de trabalho. Às vezes, a gente falava, inclusive em aniversários sobre trabalho, aniversários que a gente participava, a gente participava de familiares, a gente estava falando sobre trabalho. Eu lembro de uma situação bem interessante, que a gente estava esperando uma reunião acontecer, uma reunião muito importante da empresa, que ia ter reflexos por anos na vida da empresa, a gente ia decidir ali questões muito estratégicas. Minutos antes de começar a reunião, nós estávamos conversando sobre um churrasco de um aniversário, que era referente a um aniversário de um primo nosso que ia acontecer no domingo. Ao invés de a gente estar focado ali no trabalho, a gente estava falando de assuntos pessoais. Então, a mistura de assuntos pessoais e profissionais era muito grande. A resistência a mudanças era muito grande. Dar uma ideia era um parto. Era uma dificuldade. Dar uma ideia, meu Deus do céu. Hoje se fala muito em inovação. Muita inovação, inovação, inovação. Mas a resistência a mudanças parece que é maior. Diante da complexidade que o mundo está, parece que a resistência aumentou, ao invés de algumas empresas se abrirem mais para a inovação. Algumas empresas conseguiram se abrir, mas outras ainda resistem muito. Então, eu comecei a ver muitos desses problemas no colégio do meu pai. O meu pai e os sócios resolveram abrir uma faculdade, só que os problemas aumentaram tanto que 10 anos depois eles venderam a faculdade. E a empresa do meu pai também não é uma empresa familiar tradicional, é uma empresa multifamiliar. O que é uma empresa multifamiliar? É aquela empresa onde você tem 2 ou mais sócios que não são parentes, mas cada um coloca filho, sobrinho, neto para trabalhar, ou seja, de várias famílias. O que torna tudo ainda mais complexo. Uma empresa multifamiliar, você tem que pisar em vários ovos e não quebrar nenhum. Diferente de uma empresa familiar tradicional, que é apenas uma família. Então, se você trabalha numa empresa familiar tradicional e você já acha complexo trabalhar na sua empresa, imagina trabalhar numa empresa multifamiliar. Assim era o nosso colégio e a nossa faculdade que foi vendida posteriormente. Eu resolvi, um belo momento lá, eu comecei a perceber que ia ser muito difícil. Eu me dediquei muito com essa mensagem aí que eu li no início, que foi escrita. Aí eu comecei a perceber lá que ia ser difícil ser o sucessor da empresa e tal. E o meu pai virou para mim e me disse realmente isso: meu filho, é muito difícil você ser o meu sucessor. E para mim aquilo foi um choque. Então eu falei, pera lá, como assim? Eu desde criança eu ouvia o senhor falar que eu ia assumir o seu lugar. E agora eu não vou mais? Não, você não vai mais. E para mim aquilo foi um choque, eu fiquei muito decepcionado, para mim foi muito decepcionante, eu fiquei muito para baixo. E naqueles meses aí eu comecei a refletir sobre o que eu faria da minha vida. Até que eu virei para o meu pai e disse assim: pai, eu tomei uma decisão. Pai, eu quero sair da nossa empresa. E aconteceu aquilo que todo herdeiro de empresa familiar tem receio de acontecer com ele quando ele pede para sair da empresa da família. O que é? Tu és um traidor! Eu fiz essa empresa para você, por você, e você está querendo me deixar sozinho aqui? Eu falei, pai, mas eu só continuo aqui na sua empresa se for para ser sucessor. Se for para ser empregado, eu prefiro buscar outra coisa para mim. E o meu pai, uma semana depois, ele me surpreendeu. Ele me procurou, ele tomou iniciativa, ele me procurou, ele disse assim para mim: meu filho, você tem razão.
me desculpe. Muito humildemente, ele me pediu desculpa. Eu tenho sócios, não depende só de mim tomar a decisão. E realmente você tem que traçar o seu próprio caminho. Você tem que traçar a sua própria trajetória para futuramente você ter orgulho de dizer para os seus filhos as suas conquistas, as suas realizações, etc. e tal. Gente, foi só isso que eu precisava para seguir a minha vida. Com a tranquilidade, esse apoio psicológico, e eu fui. Eu comecei a me dedicar ao mundo das empresas familiares, a fazer consultoria, a fazer treinamento, a levar essa experiência para outros lugares. Eu fui viajar, eu fui para o Canadá, eu fui trabalhar, estudar lá, passei por diferentes cidades canadenses, e adivinhem o que eu percebi no Canadá, que a maioria das empresas canadenses também é familiar. Eu atravessava várias vezes a fronteira para os Estados Unidos, principalmente quando eu morava em Vancouver, atravessava várias vezes para os Estados Unidos, e eu percebia que, pelo menos naquela região ali dos Estados Unidos, e em várias outras pesquisas que eu comecei a ler e tal, que a maioria das empresas americanas também é empresa familiar, também é familiar. Isso me chamou a atenção. Pera lá, no Brasil a maioria é familiar, na Argentina eu já sabia que a maioria era familiar, na Espanha também, que eu tinha aprendido em loco isso, e agora eu estou vendo em loco também Canadá e Estados Unidos. Então, opa, isso daí começou a me chamar a atenção. E eu fui investigar essas empresas familiares, comecei a visitar, comecei a trabalhar para algumas e tal, e adivinhem uma outra descoberta que eu tive. Os problemas dessas empresas familiares são muito parecidos com os problemas das empresas familiares brasileiras. E por que eu faço essa pergunta para vocês? Porque, apesar da diferença cultural ser muito grande entre Brasil e esses países, ser muito grande, né? Por que os problemas dessas empresas familiares são muito parecidos? Porque, pessoal, a diferença entre uma empresa familiar e uma empresa não familiar é um stakeholder chamado família. É só essa diferença entre a empresa familiar e a não familiar. Só, né? Entre aspas. Porque só por ter esse stakeholder chamado família, já deixa toda a dinâmica de uma empresa familiar ser totalmente diferente, funcionando de uma forma totalmente diferente de uma empresa não familiar. É outra história, trabalhar numa empresa familiar para trabalhar numa empresa não familiar. Então, foi bem interessante essa experiência que eu tive morando principalmente no Canadá. Aí eu comecei, né, a participar de vários eventos, congressos de empresas familiares no Brasil e no mundo. Aí eu fui conhecer o John Davis, que é esse especialista que está aqui no meio do slide, na foto superior. Eu estou aí com a cara novinho, que eu tirei a foto com ele. Eu tive a oportunidade, foi uma das maiores oportunidades que eu tive na minha vida, agarrei com os dentes, de estudar com o John Davis, professor de Harvard durante 21 anos, e em 2018 ele se mudou para o MIT. Esse momento aí eu estive a sós com o John Davis no curso, e ele tirou um tempo para me atender, eu aproveitei para sugar o máximo o conhecimento dele, levar esse conhecimento para os meus clientes, e foi um dos momentos mais gratificantes na minha vida, que eu guardo com muito carinho e amor. Eu tenho até o livro dele aqui do meu lado, eu tenho o livro dele, inclusive com o autógrafo dele, que ele escreve aqui, olha, para Antônio John Davis, não sei se dá para vocês verem, eu guardo com o maior carinho aqui, inclusive na minha mesinha aqui de estudo. Então, foi uma experiência muito gratificante ter conhecido ele. E aqui no dia do lançamento do meu livro, na livraria da Fundação Getúlio Vargas, o meu livro é publicado pela editora FGV, A Relação entre Pai e Filho no Processo Sucessório em Empresas Familiares, que foi um livro escrito com base na minha tese de doutorado e com base na minha experiência prática trabalhando com empresas familiares. Eu costumo dizer que o livro ele não é apenas para empresas familiares, para quem trabalha em empresa familiar, mas os 3 últimos capítulos eles também são importantes para quem não trabalha em empresa familiar, mas tem filho, porque te ajuda a melhorar o relacionamento com seus filhos. Então, isso é bem legal. Tem cases aí de estudos, tem um capítulo que eu dedico somente ao fundador da empresa familiar. Você, herdeiro, você quer melhorar o relacionamento com seu pai ou com a sua mãe, com o fundador da sua empresa familiar, com seu tio? Procure se colocar no lugar dele. Sinta pela perspectiva dele por que ele faz o que ele faz. Não olhe a perspectiva dele sob o seu olhar.
se coloque realmente no lugar dele para você entender, porque eu não entendia nada do que, por que meu pai fazia o que ele fazia. Quando eu comecei a entender a mente dele, quando eu comecei a me colocar no lugar dele, quando eu fui atrás de todo esse conhecimento, eu comecei a entender, a me conectar mais com ele, a me relacionar melhor com ele. E nesse dia aí do lançamento do livro, eu homenageei meu pai, ele se emocionou, eu também me emocionei. Foi muito bacana, foi um dos dias mais marcantes das nossas vidas. Eu fiz questão de levar meu filho pequenininho para a gente tirar essa foto histórica das 3 gerações juntas. Então, é um momento que a gente guarda com muito carinho dentro dos nossos corações. Muito bonita a foto. Eu queria interagir aqui com você, Antônio, para dizer que assim muito bonita a foto e dizer novamente, né? A gente já vem falando aqui muitas vezes sobre a empatia, né? Você está falando de você se aproximou, se colocou no lugar dele, tentou ver as coisas pela ótica dele, né? E isso fez toda a diferença para você, o poder da empatia novamente, né? Então, como a empatia ela é importante não só nas nossas relações, né, profissionais, né, e aí como que a empatia também faz diferença numa relação, numa empresa familiar, né, como fez diferença, né, para você. Aí a Mayra colocou também aqui, a empatia sempre será necessária, independente da situação em que a gente se encontra, né? Já tem perguntas aqui também. Se você quiser responder no final, a gente responde no final. Mas aí Nayara, você... eu adoro ler os comentários. Então, pessoal, então se vai tiverem lá, fica à perguntas, vontade. fiquem à vontade. Perguntas, comentários, tá? A Nayara perguntou aqui. A pergunta de $1 milhão, ou de vários milhões de dólares. Como faz quando existem conflitos de indecisão? Tipo, você tem filho, você filho, tem uma opinião e seu pai tem outra. Como não levar isso para o lado pessoal? Nayara, é justamente esse um dos pontos que eu quero continuar falando aqui. Então, vamos responder essa sua pergunta aqui ao longo do nosso encontro. Aí a Nayara, de novo. Nesse processo, nunca houve um momento de ficarem zangados por não concordarem com as opiniões? Nayara, com certeza, Nayara, é impossível. Ó, vamos falar aqui como funciona a vida real, tá? Não adianta a gente ficar falando da teoria, de coisas lindas, bonitinhas, romantizando. Vamos falar da prática. É claro que nós tivemos desentendimentos, mas o mais importante é que a gente não deixava isso ultrapassar o próximo nível. O nível de baixar o nível, de um ir morar numa casa e ficar muito tempo sem se falar. Não, a gente sempre tomava cuidado em relação a isso. E isso é muito importante. Se isso aconteceu, olha aí a Nayara, isso aí, vida real, isso mesmo. Agora, se isso aconteceu talvez com a sua família ou com alguém aqui que já está nos ouvindo, procure aplicar algumas dessas soluções que nós vamos conversar aqui ao longo do nosso encontro. Porque quando a nossa família, quando a gente não está com um bom relacionamento com o nosso pai e com a nossa mãe, a nossa vida vai ter alguns desafios que a gente não vai gostar e que não teriam se a gente estivesse bem com pai e mãe. Tá? Inclusive, com alguns clientes meus, eu chego até a falar um pouco de constelação familiar, porque às vezes as coisas fogem do controle e eu não fico apenas na parte de gestão. Na parte de gestão e governança. Eu vou para a parte de constelação familiar, porque isso é muito importante. A gente teve aqui uma live sobre isso, Antônio. A gente teve uma live sobre liderança sistêmica e foi pontuada exatamente sobre essa questão de empresas familiares, né? Quando o pai, quando o filho, na verdade, ele assume o papel de líder do pai, né? Porque muitas vezes no processo sucessório você pode chegar, né, a ser líder do seu pai de acordo com os cargos, né, que você vai executando na empresa. Então, tem uma live aqui sobre isso, depois, se vocês quiserem, com a Renata Hernandes, se vocês quiserem dar uma verificada aí no nosso histórico, que é uma live muito interessante também. Eu queria resgatar um ponto que você falou, e acho que converge muito com isso que a Nayara disse aqui, que é a questão da tua coragem, né? Eu vou chamar de coragem, mas aí a gente pode chamar de qualquer outro nome também, de que você foi lá assim, olha, se eu não vou poder ser o sócio majoritário, se eu não vou poder ser o gestor, né, o gerente, o presidente aqui dessa empresa que você construiu, pai, eu quero criar o meu caminho, né? Eu quero trilhar o meu caminho.
e da humildade do seu pai de, no primeiro momento, ele não aceitar isso muito bem, mas depois, no segundo momento, falar, não, é isso mesmo. Dessa autoconsciência que você teve, que, tipo, se eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero ter o meu próprio empreendimento, né? E você ter essa... Com quantos anos você teve esse insight, assim? Porque você começou a trabalhar com 7 anos, então, com quantos anos você teve essa tomada de decisão aí tão importante? Você acredita que já me fizeram essa pergunta antes e eu não consigo? Foi um choque tão grande para mim na época que eu não consigo lembrar da idade que eu tinha, mas eu acho que eu tinha, sei lá, entre 25 e 30 anos de idade, eu tinha na época, talvez entre 25 e 28, para a gente tentar diminuir mais um pouco esse intervalo aí. Mais ou menos essa época aí. Mais Legal. ou menos essa época. Mas eu queria frisar isso mesmo, essa autoconsciência de tipo, não, isso eu não quero para mim, eu quero uma outra coisa. E às vezes, né, a gente tende a ir pelos caminhos mais fáceis, né? Então, vou ficar aqui, né, na empresa do meu pai, mesmo que ela seja uma empresa multifamiliar, como você explicou muito bem. Não, mas é do meu pai, né? Eu vou ficar aqui. É mais fácil ficar aqui do que explorar o mundo, desbravar as coisas, né? Explorar outras possibilidades, né? Isso, com certeza. Olha só, o Bruno fez alguns comentários aqui interessantes. Antônio, quando você falou sobre não ter sido mais considerado para ser sucessor da empresa, você deve ter se sentido muito mal, e se uma empresa não familiar já existem altos e baixos de emoções, imagine em empresas familiares, concordo totalmente. Com toda certeza vai envolver muito mais emoções. É natural da sua parte ter se sentido assim, pois o negócio perseverou graças ao esforço e ajuda. É isso mesmo, Bruno. Graças ao esforço e ajuda, ele continua depois de todos os membros da família por muitos anos. No decorrer do tempo, as coisas mudam, novas pessoas assumem e novos caminhos são percorridos. E olha aonde você chegou. Trajetória linda. Realmente, nas relações familiares, existe uma tendência maior a levar as coisas para o pessoal, o que demanda muita inteligência emocional dos envolvidos. Beleza. É isso mesmo. E o Alexandre dizendo aqui, conflitos sempre vão existir. Não, com certeza. O conflito, é impossível você evitar 100% dos conflitos, 100% que os conflitos aconteçam, Alexandre. O que está dentro do teu controle é como você vai lidar com eles. Não é isso? E algumas vezes você também pode atingir na causa e frear um pouco essa causa aí para a consequência não ser tão grande. Então, muito bacana os comentários de vocês. Vamos continuar aqui, então. Vou voltar aqui a maximizar a tela. Então, 5 razões para uma empresa familiar com relações saudáveis. Não precisar da presença constante do dono da empresa. Vamos lá. O fundador da empresa familiar, muitas vezes as pessoas me dizem assim, Antônio Carlos, o meu pai ou minha mãe não querem largar o osso, não desgrudam da empresa. Não é isso? É porque o pai ou a mãe, eles acham que a empresa vai precisar o tempo todo da presença deles. Se eles se ausentarem da empresa, às vezes os caras não tiram nem férias, porque os caras ficam em pânico para acontecer, com medo de acontecer o que está mostrando aí na figura para vocês. Das coisas começarem a tomar proporções muito grandes, de incêndios acontecerem, eles tiverem que voltar de férias urgentemente para apagar esses incêndios. A empresa depende diretamente da presença deles ali o tempo todo. E eles não conseguem se desvincular por vários motivos. Primeiro, por causa disso, que eles acham que a empresa não vive sem eles. Segundo, e o principal, é o amor deles. A empresa é o propósito da vida do pai e da mãe. Quando você diz, vamos fazer a sucessão, o que o dono vai dizer? Você quer que eu morra? Não é isso? Não sei se com algum de vocês aí que está nos assistindo isso já aconteceu. Você quer que nos morra por quê? A sucessão parece que é a morte para o pai e para a mãe. Parece que ele vai ter que se aposentar, e a aposentadoria para ele é morrer, porque se a vida dele é a empresa, você tira a empresa dele, você tira a vida dele. Se a empresa é a vida dele, tira a empresa, tira a vida. Então, para ele, é um trauma muito grande. E ele fez isso durante anos e décadas. E, de repente, ter que se aposentar, para ele é um trauma muito grande. Então, vamos lá. Quando você está no operacional, você não ganha dinheiro.
você também não melhora os relacionamentos com a sua família. Você também não tem a produtividade que você gostaria de ter. Eu ainda vejo muitos empresários ainda muito ali na linha de frente, no balcão de venda, junto com essa equipe, porque ele acha que está o tempo todo ali na linha de frente, ele está sendo produtivo, ele sabe tudo o que está acontecendo na empresa. Ele não precisa deixar de trabalhar no operacional totalmente, mas se ele passar a trabalhar um pouco mais no estratégico, é onde ele vai realmente ganhar dinheiro. E quanto mais ele se dedica ao estratégico, mesmo que ele não largue totalmente o operacional, que não precisa largar totalmente, é onde ele vai ganhar mais dinheiro. Porque é de onde ele vai ver a empresa sob um outro ângulo. É onde ele vai começar a ver outras coisas que antes ele não conseguia enxergar tão bem. E a comunicação. A comunicação é a terceira razão. A comunicação é um assunto importantíssimo. Um dos maiores problemas da empresa familiar é a falta de comunicação. E é incrível como a comunicação ela é subestimada. Ou, às vezes, as pessoas nem sabem que a comunicação... Né? Às vezes, ela não é nem subestimada, porque as pessoas, às vezes, nem sabem que a comunicação existe e que ela deve ser valorizada nas empresas familiares. Por exemplo, você já vivenciou na sua empresa familiar aquela situação assim, eu presumi tal coisa, você falou uma coisa, eu entendi outra. Isso daí já aconteceu para você? Coloque aí no chat para gente. Ou então, você está terminando de almoçar, aí o teu irmão vira para você e diz assim, ó, eu quero logo adiantar aqui algumas coisas, aí ele descarrega ali assuntos da empresa dentro de casa, ao invés de esperar chegar num ambiente propício para passar aquela comunicação. A comunicação efetiva, ela depende também do ambiente. Se você fala alguma coisa profissional dentro de casa, ou vice-versa, essa comunicação tem um potencial muito grande de ter ruídos. E principalmente quando você fala. Quando você fala. Você está ali na igreja, aí você cochicha no ouvido. Pai, eu lembrei de tal coisa. Quando chega em casa para falar de tal coisa. Cara, anota no celular, anota no papel, anota na mão. Mas não fala daquilo num momento tão importante quanto aquele momento ali de confraternização, união dos seus membros da sua família. É a questão do foco. Você está no momento pessoal, foca ali só em curtir, como aquele churrasco com a sua família, enfim, se envolva ali com seus filhos. Se você está na empresa, é só trabalho. É questão de foco. O foco ele é algo hoje muito fácil de ser entendido, mas pelo fato dele ser muito fácil de ser entendido, a importância de se ter foco, ele é muito subestimado. É muito subestimado e as pessoas rapidamente perdem o foco. Então, assim, amanhã você vai acordar, você vai para sua empresa familiar e você não vai perder o foco. Você vai manter o foco nesses conhecimentos que você está aprendendo nessa live hoje e vai levar lá para sua empresa familiar. Você vai agir da maneira como você está aprendendo aqui hoje, tá bom? E se tiver alguma dúvida aí sobre como interagir, deixa aí no chat que a gente vai comentar depois, tá bom? Então, comunicação, pessoal, ela é muito problemática. E se a comunicação for por escrito? Piorou. Mensagens no WhatsApp, e-mails, toma cuidado. Que às vezes você quer dizer uma coisa e a outra pessoa entende a outra. Totalmente diferente. Se for para falar de assuntos um pouco mais delicados, importantes, pega o telefone e liga, por exemplo. É claro que nem sempre vai poder ligar para a pessoa, vai ter que usar ali o WhatsApp, né? Vai ter situações que são exceções, né? Desde que não seja regra, sejam exceções. Mas sempre que possível, fale no telefone, ou então fale cara a cara com a pessoa, dê um feedback para a pessoa, chamando ela num lugar particular, um local onde tenham só vocês dois, com privacidade, e fale com aquela pessoa de uma maneira calma, tranquila, porque a tua energia também vai influenciar na comunicação. A outra pessoa vai receber bem ou mal a tua comunicação, dependendo da tua energia, do teu bem-estar, da tua tranquilidade ou não que tu está naquele dia. Se não dá para acabar com aquela ansiedade naquele momento, respira. Mas respira fundo várias vezes, quantas vezes forem necessárias, de olhos fechados, de olhos abertos, mas respira para tentar acalmar um pouco, antes de você falar. Então, você se comunicar com membros da família, ainda mais que essa mistura de assuntos pessoais e profissionais, e as pessoas levam tudo para o lado pessoal em algumas empresas, a comunicação se torna ainda mais importante. E separar assuntos familiares e profissionais, como a gente já vem falando aqui desde o início, né?
tome cuidado com isso, que isso existe demais. Uma vez eu estava conversando com uma herdeira de uma empresa familiar, aí o que eu vou falar agora tem relação com um dos comentários aí que fizeram, que eu li aí rapidamente. Uma herdeira, ela virou para mim e disse assim, Antônio Carlos, o meu pai, ele fala comigo de uma maneira muito dura. E eu fico magoada dessa maneira tão dura que ele fala comigo. A gente chega em casa, eu não consigo separar as coisas. Eu entro no meu quarto, eu me tranco e fico lá dentro. Eu não quero saber de falar com ele. Ela me contou isso. Eu entendo a situação dela. Mas a gente também entende o lado do pai. Porque tem pais que são assim, eles querem exigir mais dos filhos para provarem para as pessoas que os filhos estão lá por competência e não pelo fato de serem membros da família. Eles deram um emprego para os filhos pelo fato de serem filhos, pelo fato de serem da família. Agora, se manter no emprego vai depender da competência. E os pais querem mostrar, até para terem a consciência tranquila de que os filhos estão lá por competência, para sentirem orgulho dos filhos. E também os pais querem ter segurança para ver se os filhos são as pessoas ideal para tomar conta do amor da vida deles, que é a empresa. Então, assim, quando a gente começa a entender o lado do fundador, a gente começa a se conectar com ele e começa a fazer sentido em relação ao por que ele faz o que ele faz. E profissionalizar a empresa e profissionalizar a família. Bem, eu quero falar dessas duas coisas, profissionalizar a empresa e profissionalizar a família. Profissionalizar a empresa, pessoal, no mundo das empresas familiares, profissionalizar a gestão ou profissionalizar a empresa, ela é vista do jeito errado. Profissionalizar a gestão significa o quê para algumas pessoas? Trazer um executivo de fora para administrar a empresa. Errado. Para você profissionalizar a gestão, você não precisa trazer executivo de fora nenhum. Vamos lá, o que significa profissionalizar a gestão? É você transformar uma empresa familiar que tem uma gestão amadora ou semiprofissional e colocar numa gestão profissional, com técnicas, ferramentas e metodologias de gestão. E isso você pode fazer com um CEO que seja de dentro da empresa, um funcionário, um colaborador ou um membro de uma família. Por que não? Porque para profissionalizar a gestão tem que trazer alguém de fora. E quando você traz um executivo de fora e ele tem um currículo ali que é mais ou menos ali, tá nivelado, tá equilibrado com o herdeiro da empresa familiar, qual dos dois você vai escolher? Escolhe o herdeiro. Por que você vai escolher o herdeiro? Porque o herdeiro já conhece a empresa familiar. Ele já conhece os meandros. Então, escolhe esse cara, que você já tem meio caminho andado, ele já conhece a cultura da empresa. Faça isso. Então, vamos lá, profissionalizar a gestão não tem nada a ver com trazer executivo de fora. Muita gente por aí fica dizendo sobre isso. Inclusive, no meu Instagram, eu até fiz, no meu canal do YouTube também, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Profissionalizar a gestão não significa trazer executivo de fora. Se traz executivo de fora por vários outros motivos, que não seja único exclusivamente apenas para profissionalizar a gestão. Porque se você tiver alguém preparado dentro da empresa para isso, com a devida competência, com a devida habilidade, interesse de trabalhar na empresa, você pode profissionalizar a gestão através dessa maneira. E o que significa profissionalizar a família? Vamos lá. Profissionalizar a família é algo que ainda é raro de ser falado. Vamos falar sobre isso. Profissionalizar a família significa o seguinte: é você ter uma família de gestores, de executivos, de pessoas que se veem como profissionais e não apenas como membros de família. São pessoas que não necessariamente levam os assuntos para o lado pessoal. É você transformar, isso faz parte do meu propósito de vida, transformar empresas familiares em famílias empresárias. Qual é a diferença? Justamente essa. A família empresária é uma empresa familiar que se transformou numa família empresária. Eu estava falando aqui para a Vânia antes da nossa live, que a maioria das empresas começam como familiar. Por quê? Você quer empreender e você, às vezes, precisa de um sócio. Quem que você vai convidar para ser seu sócio? Alguém que você confie muito. E tem alguém que você confie mais do que alguém da sua família? Não. Então, você convida alguém para ser seu sócio, alguém que seja da sua família. Beleza. Então, começar uma empresa familiar é fácil.
Agora, transformar essa empresa familiar em família empresária é difícil. Família empresária é uma empresa familiar de alta performance. São famílias que batem metas, que sabem separar muito melhor assuntos pessoais e profissionais. Não levam os assuntos por lado pessoal. Quando fazem uma crítica com o objetivo de ser uma crítica construtiva, de te melhorar e não de te destruir. É uma família que sabe colocar os interesses da empresa acima dos interesses da família, e não o contrário. Então, é um outro nível de empresa familiar. Aquelas empresas que eu mostrei nos meus primeiros slides, aquelas empresas se transformaram em famílias empresárias. Então, o teu objetivo na tua empresa familiar tem que ser transformar a tua empresa familiar numa família empresária. Então, no caso, eu não consigo. Beleza. Então, deixa como está com uma empresa familiar e tenta melhorar a gestão dela na medida do possível. Até onde você pode. Santo de casa não faz milagre. Mas nós podemos ir até um determinado ponto e mesmo assim performar e apresentar resultados. Mas se você pelo menos pudesse profissionalizar e você dar o exemplo, como parafraseando Mahatma Gandhi, ser na sua empresa familiar a mudança que você quer ver dentro dela, ótimo, faça isso. Vamos para o próximo slide, então. Será que você se identifica com alguma dessas situações? Você trabalha muito, mas acha que não tem um reconhecimento que gostaria? O herdeiro, ele trabalha muito dentro de uma empresa, aquele herdeiro que tem interesse de trabalhar na empresa familiar, né? Ele vai fazer uma graduação, vai fazer um MBA, vai fazer um Empretec, se bobear, ele faz até um intercâmbio no exterior, tudo para se preparar para trabalhar na empresa da família. Ele quer espaço para implementar as ideias dele, ele quer ganhar experiência, ele quer conquistar respeito, ele vai com toda a energia trabalhar na empresa. Mas faltou combinar com a geração que já estava antes na empresa. Ele não tem o reconhecimento que ele gostaria de ter. Ele não tem esse espaço para implementar as ideias dele. E isso gera o quê? Frustração. Daqui a pouco, inclusive, vou voltar mais nesse assunto. Você, fundador da empresa familiar, tem medo de morrer e do que vai acontecer com a sua empresa? Então, pessoal, tem filho de dono que já virou para mim e disse assim: Antônio Carlos, eu acho um absurdo. O papai acha o papai considera a empresa mais importante do que eu. Como assim, Antônio Carlos? Isso é um absurdo. Aí eu respondo: não é um absurdo. Não é um absurdo. Vamos lá, eu vou explicar melhor. Às vezes, o seu pai ou sua mãe criou essa empresa, muitas vezes antes de você nascer. Para ele cuidar de você, filho, ele precisou de um cônjuge, a sua mãe ou seu pai, né? Dependendo de quem foi o fundador, e ele delegou essa educação para uma pessoa de total confiança dele. Mas ele não podia delegar a empresa dele para ninguém. Às vezes ele era sozinho, e quando ele tinha sócio, ou ainda tem sócio, ele não confiava tanto, 100% no sócio, para entregar a empresa totalmente nas mãos desse sócio. Então, a empresa, às vezes, é mais antiga do que você, pode ter mais idade do que você. Então, a empresa nasceu antes de você. Então, a empresa é a vida desse empresário. Ele não sabe fazer outra coisa além de trabalhar nessa empresa. Então, por isso que ele tem muito medo da morte. Ele vai deixar as duas famílias dele, os dois maiores patrimônios dele, a empresa e a família. Você, herdeiro da empresa familiar, tem medo de não assumir o lugar do fundador? Então, assim, filho, espera mais um pouco. O teu momento já vai chegar de assumir meu lugar. Aí o filho espera, e nada, tá morfando lá na empresa familiar. Ele começa a ficar frustrado. Você assumiu o sonho do pai ou da mãe e não o seu sonho, aí chega uma hora que o herdeiro começa a pensar: vem cá, esse não é meu sonho. Aí ele começa a ter mais consciência. É um sonho do meu pai ou da minha mãe. A minha subjetividade aqui está misturada. A minha identidade não está totalmente definida, porque eu não estou sendo eu estou sendo meu pai, eu estou sendo a minha mãe. E isso é algo muito sério, gente. É muito sério mesmo. É claro que isso não acontece em todas as empresas familiares, mas acontece em várias, pelo menos em um bom número de empresas familiares eu já vi isso acontecendo.
Você acha que tem que esperar muito tempo para assumir a posição mais elevada na empresa familiar? Você, colaborador, se sente com as mãos atadas no meio do fogo cruzado, porque o funcionário, o colaborador, ele também sofre. Ele está ali no meio do fogo cruzado, às vezes no meio de uma guerra familiar, um clã para cá, outro clã para cá, um feudo para cá, ou então um outro feudo para cá. E existe o ditado, né, de novo, santo de casa faz milagre. Aí tem funcionário que me procura, Antônio Carlos, pelo amor de Deus, meu emprego está em risco, faz alguma coisa aqui pela empresa. Vem aqui fora com o dono da empresa. Porque se a empresa familiar acabar, quebrar, pelo menos os donos lá têm uma poupança, têm um dinheiro guardado. Eu não tenho nada, eu tenho que me reposicionar no mercado, tenho que procurar um outro emprego. E outra coisa, eu não consigo fazer mais nada. Não consigo fazer mais nada porque, às vezes, em algumas empresas familiares, esse funcionário, as pessoas já sabem que ele já está tomando partido e defendendo um dos lados da história. E a outra parte da família já não apoia tanto aquele funcionário, porque já vem esse funcionário defendendo um dos egos da família. Olha só que interessante também o lado do colaborador, desse stakeholder importante. Então, por que você ainda não está tendo os resultados que gostaria? 5 armadilhas que as empresas familiares se metem. Tenta bater de frente. O filho diz, lá vem um sermão. Parece que quando eu era criança, papai e mamãe acham que eu ainda sou criança, me trato como criança, inclusive na frente dos funcionários. Aí o filho também rebate. Água mole e pedra dura, tanto bate, tanto fura. Aí o herdeiro vai lá com o pai, mostra planilhas de Excel, relatórios, faz uma apresentação, tudo para persuadir o fundador da empresa familiar a aceitar as ideias dele. Entra por um ouvido e sai por outro. Esse que é o resultado. Aí tem a frustração. Aí isso dá margem a desentendimentos. Desentendimentos são comuns. Temos que tomar cuidado quando esses desentendimentos vão a conflitos. Aí que mora o problema. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E as interferências. Poxa, eu não tenho liberdade para trabalhar aqui na empresa do papai e da mamãe. O tempo todo tem alguém que vem aqui me dar um pitaco. Ou é o papai, ou é a mamãe, ou é o tio, ou é o primo. Ou é um funcionário. Eu quero ter liberdade, eu quero implementar minhas ideias, mas eu não tenho. Eu não consigo ser eu mesmo. Eu não tenho meu espaço. E os pais também reclamam das constantes interferências, dizendo assim, tu acha que eu desaprendi contigo? Foi. Tu acha que tu sabe tudo? Tu acha que só você é o atualizado? Não é isso? Muitos pais dizem isso. Ah, quer dizer que eu virei um dinossauro, quer dizer que eu não sei mais de nada. Eu construí tudo isso, então eu não sei mais de nada. Então, tem muitos pais que acabam dizendo isso. Aí o herdeiro ele começa a ter dúvidas sobre o que fazer. Porque o tempo vai passando, e a carreira do herdeiro não vai deslanchando. Aí ele começa a ficar em dúvida. Assim. Por que ele começa a ficar em dúvida? Porque, às vezes, tem herdeiros de empresas familiares que casam, têm filhos e continuam como empregado dos pais, sendo que o objetivo desse herdeiro era assumir o lugar do pai ou da mãe. E ele vê esse sonho cada vez mais distante. Espera mais um pouco, a tua hora vai chegar. Mas o cara espera e nada. Então o herdeiro que tem interesse em trabalhar na empresa familiar, ele começa a ficar em dúvida. Será que eu continuo aqui na empresa dos meus pais, da minha família, para ser colaborador? Será que eu continuo aqui, mas continuando com o objetivo de ser o CEO, o presidente, o diretor, o líder principal dessa empresa? Será que eu saio daqui para buscar uma carreira numa multinacional, mas eu tenho medo da reação da minha família? Ou será que eu saio daqui para empreender? O herdeiro começa a ficar confuso, ele começa a pensar, o que eu faço na minha vida? A minha vida está parada, são muitos conflitos. O que eu aprendo na faculdade, no MBA, eu não consigo colocar em prática aqui. Eu tive uma ideia, eu fiz um benchmark com uma empresa está fazendo XYZ, a minha empresa vai e faz A, B e C, faz totalmente o oposto. Então isso começa a gerar muita frustração no herdeiro. E também começa a gerar no fundador. De novo, ele abriu essa empresa para realizar os sonhos da família. E o que ele menos faz é realizar e prover a família do jeito que ele gostaria de prover. Então ele começa também a ficar desmotivado, né? Ao invés de ter mais união, começa a haver desunião na família. E às vezes, né, a gente tem que deixar a borboleta sair sozinha do casulo dela.
Porque era uma vez um cara que ficou com pena da borboleta. Ele ficou com pena da borboleta. Ele foi lá e pegou uma tesoura e cortou o casulo. Só que sabe o que aconteceu com essa borboleta? Ela começou a sair do casulo, saiu, se espatifou no chão. Morreu. O que a gente aprende com essa metáfora? Que às vezes a gente tem que aceitar que com nossos filhos, os nossos pais, passem por algumas experiências que é só através dessas experiências que eles vão aprender. E a gente está o tempo todo dando pitaco, colocando o dedo em algumas feridas. Que a gente tem que tomar cuidado para não colocar. Às vezes a gente ama muito uma pessoa e quer lá, por causa desse amor, a gente quer lá ajudar. A gente quer lá aconselhar. Não é isso? A gente ama, a gente não consegue ficar sem falar. Às vezes a gente até pode ir lá e falar, não tem problema não. Mas para alguns desafios, a gente tem que deixar a pessoa sair sozinha do casulo dela. E ela florescer e voar tão lindamente quanto uma borboleta. Você trabalha pelo seu sonho e quando o seu sonho está te matando? E o que fazer nesta crise? Essa crise que nós estamos vivendo, a pandemia, toda crise tem oportunidades. Independentemente se são muitas ou poucas, você precisa encontrar oportunidades ao invés de ficar focando nos problemas. Que quando a gente foca em problemas e dificuldades, a gente só vê dificuldades e problemas. Sempre vai ter um concorrente em qualquer setor que ele vai estar focando muito mais nas oportunidades. E quando a crise passa, esse concorrente pode ser que ele esteja muito mais na frente da gente. E antes da pandemia ele estava muito atrás. Então, qual é a maneira como você está se relacionando com essa crise? Como é que você está ressignificando essa crise? Ou você ainda não parou para ressignificar essa crise? 3 passos simples para você começar a implementar agora na sua empresa familiar. Invista em treinamentos e mentorias. Faça isso o mais rápido possível. Que no Brasil a gente tem uma resistência ainda muito grande de buscar ajuda externa. Ah, eu já sei de tudo, um dia a gente vai fazer isso. Ah, mas se já soubesse de tudo, já pudesse fazer isso, já teria feito. Então, assim, é muito caro. Não, caro é estar na situação que está agora. Então, assim, nada melhor do que educação. A educação ela é muito importante para abrir a nossa mente, para levar a gente para o próximo nível, para ter assessoria de uma pessoa mais experiente no assunto, que já passou por esses problemas. Implemente agora na sua empresa familiar uma próxima dica, o protocolo familiar. Vamos lá, o protocolo familiar, ele é a melhor ferramenta de governança. Tem muita gente que diz assim, Antônio Carlos, eu tenho uma pequena empresa, Antônio Carlos, a governança não é para mim. Não, a governança é para você sim. A governança, ela é totalmente possível de ser implementada em pequenas empresas familiares. A governança, ela não é só para grandes empresas, ela é também para pequenas empresas familiares. E a ferramenta mais importante de governança é essa, o protocolo familiar. Só de você implementar o protocolo familiar, você já tem governança na sua empresa. Existem basicamente 2 tipos de governança, a governança familiar e a governança corporativa, que é usada para as empresas que estão na Bolsa de Valores. Implemente a governança familiar na sua pequena empresa, e principalmente essa ferramenta protocolo familiar, que é um documento onde você vai colocar lá como vai se dar as relações entre os membros da família com a empresa, para blindar, proteger a sua empresa familiar dessas interferências de relacionamentos, de egos, de problemas que possam vir prejudicar a sua empresa familiar. Então, é muito importante você ter pelo menos um protocolo familiar. E o protocolo familiar, ele pode vir a evoluir e se desenvolver e se transformar num conselho de família. Ao invés de você colocar os familiares no dia a dia da sua empresa, para não interferirem, para não prejudicarem o andamento, você pode colocar todos ou alguns no conselho de família. Dar treinamento para eles, dar o apoio necessário que eles precisam e por aí vai. Pessoal, nós vemos muito nas empresas familiares casos como esses, tanto dentro quanto fora das empresas familiares. Sou MBA em conflito familiar, de Jaime Garfinkel, do Porto Seguro. Olha só, empresário contou como ajudou a transformar o sonho do pai em uma grande companhia. O cara teve que lidar com tantos conflitos que o cara diz que se virou especialista nisso. O inferno dos Beld. A família, dona do grupo paulista Splice,
briga por uma fortuna estimada em mais de 3 bilhões de reais. Nessa disputa, a matriarca Heloísa foi interditada e um inquérito policial apura se houve evasão de divisas e sonegação. Não deixe, gente, a sua empresa familiar passar por isso, independentemente do porte, do segmento e da região de atuação da sua empresa. E até fora das empresas familiares, envolvendo famílias, por exemplo. Na empresa familiar do Timaya, Carmelo não quer que o meio-irmão, Léo, criado como filho do cantor, se beneficie da obra do artista. Então, aí o título, A Guerra dos Herdeiros de Timaya. Os irmãos simplesmente não se falam, infelizmente. É muito triste de ver isso em famílias. Gugu Liberato, os bastidores da guerra pelo patrimônio de R$ 1 bilhão. A trágica morte do apresentador causou conflitos entre Rose, mãe de seus 3 filhos, e os parentes do ídolo da televisão. O João Gilberto, grande músico, histórico de brigas na justiça, divide a família do músico. Disputas entre filhos e ex-mulher remontam a dívidas por turnê cancelada em 2011. Alberto Safra, uma das empresas familiares mais conhecidas do Brasil, deixa banco após racha bilionária na família. Lançamento da carteira digital do Safra provocou um racha entre os irmãos Alberto e Davi. Agora Alberto deixa o negócio oficialmente. Então, para finalizar nossa palestra aqui, nossa live, nosso encontro, eu pergunto para você, qual é o seu propósito de vida? O que te faz acordar todos os dias de manhã cedo para trabalhar, para ir para sua empresa familiar, seja em home office, seja no escritório? Muita gente pode dizer assim, eu, Antônio Carlos, eu acordo todos os dias porque eu tenho contas para pagar, eu tenho família para sustentar, porque eu preciso de um emprego. Ok, todas essas perguntas, todas essas respostas são importantes, mas elas ainda são insuficientes. Tem que ter alguma coisa aqui dentro do teu coração pegando fogo, pegando incêndio, que te faça te impulsionar, ir para frente, com toda a tua energia, com todo o teu amor, teu tesão, e que algo que te faça trabalhar, inclusive, se for de graça e doente, se você precisar trabalhar. Transforme a sua empresa familiar no seu propósito. Ressignifique a maneira como você se relaciona com a empresa familiar. É sim possível fazer isso. A empresa familiar, ela tem que ser uma ferramenta de união e harmonia entre os membros da família, e não uma ferramenta de desunião e de conflito entre os membros da família. Pessoal, um grande abraço a todos. Eu fico aí disponível aí para mais comentários. Vou ter o maior prazer de ler as perguntas de vocês e os comentários. Mas desde já um beijo no coração e desde já agradeço a Vânia pela oportunidade. Nós que agradecemos, Antônio. Realmente a gente teve aí muitos conhecimentos, né, sobre as empresas familiares. Eu, como eu falei para você no início, eu não tinha tanto conhecimento assim de que a gente tinha tantas empresas familiares assim no Brasil e fora do Brasil também, né? A gente vê que a gente talvez seja até bem parecido com economias de primeiro mundo, né, como o Canadá, que você citou, enfim, e outros países que você citou, que são hoje economias grandiosas, e nós somos tão parecidos, né? Então, assim, você deu dicas aqui muito relevantes. Eu queria só puxar um pouquinho, voltar uma fala sobre quando você falou de treinamento e mentoria. Às vezes, nessas empresas familiares, né, existe, como você falou, o preconceito, né, de trazer um consultor, de trazer, né, uma consultoria externa, né? Mas uma pessoa de fora vai apontar os problemas e vai treinar e vai fazer uma mentoria com a gente. E sim, né, isso de fato acontece. Eu já passei por uma consultoria, né, uma consultoria grande aí, trabalhando numa empresa de capital aberto, né, era uma empresa familiar, mas e a consultoria ela deu outro olhar, ela deu outra visão, foi algo muito importante. Então, para essas empresas familiares entenderem que em treinamento e mentoria a gente tem que estar lá na planilha de investimento e não na planilha de custo, né? Às vezes a gente, né, quando ela não é uma despesa, ele é um investimento que com certeza lá na frente você vai resgatar esse investimento às vezes a gente não consegue tangibilizar ali na hora o que o investimento num treinamento, numa mentoria vai fazer vai dar de ganho para a empresa, mas com certeza lá na frente isso vai ser mensurável, isso vai ser tangibilizado para os donos e para os herdeiros da empresa. Então, assim,
Queria só te agradecer, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, coloquem aqui, por favor, né, no nosso chat. Muito obrigada pela tua presença, Antônio. Eu vou colocar aqui já, gente. O Antônio ele tem um link no Instagram, né? Eu vou colocar aqui para o pessoal ver, ó. E aqui dentro desse link a gente tem todos os contatos do Antônio, né? O contato do WhatsApp, o contato do Instagram, contato do YouTube. Então a gente tem todos os contatos dele aí, vocês podem acessar, tá? E o nosso canal também, o Integre-A, né? Então, no Instagram, se você ainda não segue a gente lá, segue a gente aqui também no nosso canal. E muito obrigada, Antônio, pela tua participação, pela tua presença. O pessoal está agradecendo, parabenizando. Posso ler aí rapidinho, Vânia? Fica à vontade. O meu slide ainda está compartilhando aí com vocês? Eu coloco aqui para vocês agora. Pronto. Está aqui, ó. Aqui está alguns dos meus contatos. Eu tenho um grupo no WhatsApp, Vânia, falar aqui bem rapidamente dele. Claro, fica à vontade. É um grupo gratuito que eu posto conteúdo lá praticamente todos os dias, interajo, tiro dúvida das pessoas. É um grupo que tem um foco falar sobre pais e filhos dentro de empresas familiares. A gente fala sobre relacionamento, comportamento, gestão, governança, entre outros assuntos. Quem quiser entrar, só me mandar uma mensagem, eu tenho o maior prazer aí de adicionar vocês no grupo. Vamos tirar aqui as dúvidas, que comigo é assim, não pode ter dúvida. Vamos lá, Nayara. Aqui, a partir de qual foi o último comentário que nós lemos? A gente leu do Bruno Daniel, aí a partir daí a Mara aqui tem alguns comentários. Aqui, eu achei. Tá aqui. O Bruno disse assim, pelo menos eu acho que eu achei. Vamos lá. No decorrer do tempo, o Bruno fala, as coisas mudam, as novas pessoas assumem e novos caminhos são percorridos, e olha onde você chegou. Trajetória linda, realmente, nas relações familiares. Isso daqui eu acho que eu já li, né? Você já foi, isso. Aqui tem uma próxima dele, quando você falou aqui, tem do Alexandre, que ele está falando de autocontrole, quando você falou da questão da comunicação, aqui, né? Achei. O Alexandre falou do autocontrole que tem que ter. Aí a Mayara falou, mensagem de WhatsApp é muito complicado. Ela falou, verdade, a interpretação vai da pessoa que lê. O Bruno, realmente é complicado, pois pode gerar interpretações totalmente diferentes, dependendo de como quem estiver lendo a mensagem estiver se sentindo naquele momento. Aí a Patrícia, tem que ter muito controle emocional e argumentação para trabalhar em empresa familiar. Muito boas dicas. Parabéns, Antônio Carlos, sempre arrasando, a Rosana disse. O Alexandre, obrigado, Antônio, foi ótimo esse bate-papo. Aí, felicitações, né? Parabenizações. Bruno, muito obrigado pelas palavras de inspiração. Antônio, muito sucesso, viu? Foi muito interessante. Aí a Mayara, obrigada, foi maravilhoso. A Nayara também agradecendo. Agora eu vou dar um print aqui bonito. Pronto. Então é isso. Ótimo. Obrigado, pessoal. Foi um prazer aqui falar com vocês sobre esse assunto que eu sou apaixonado. Eu que agradeço. Muito obrigada, Antônio, novamente. Pessoal, muito obrigada a vocês que estiveram aqui no canal com a gente até agora, tá bom? Um beijo grande. E a gente retorna já, e aí um outro dia a gente vai mandar para vocês aí nos nossos canais. Fiquem ligados com os novos assuntos, né, das próximas lives, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.